Boa tarde, amigos. Hoje, 20/7/2020, estamos aqui com Maurício Lourenço, pré-candidato a vereador, eu, Antônio Machado, pré-candidato a vereador em Taboão da Serra, para bater um papinho com vocês a respeito de Taboão da Serra e o mundo, né, Maurício? Agora já está assim, Taboão da Serra e o mundo. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Machado. Começar mais um bate-papo tá bom aí com você. Valeu. Mais uma semana para a gente falar sobre as coisas do mundo, né? Vamos começar aqui pelos números, Maurício, porque infelizmente o número não para de crescer. São 174 óbitos em Taboão da Serra. Nesse início aqui, colocar a situação familiar aí, perdemos o primeiro membro da família para a Covid, né? O meu primo, 57 anos, de Curitiba. Eu comentei sobre ele a semana passada, né? Que estava internado, ia precisar amputar a perna, amputou uma das pernas e, infelizmente, no dia de sexta-feira, ele acabou tendo problema se agravando, né? Na realidade, essa doença ela é complicada. Teve um problema na perna, teve que amputar uma parte, teria que amputar mais. Ou seja, fica difícil. A partir daí, ele perdeu os rins, os dois rins. Além de perder o rim, ele teve um problema no pâncreas, não no pâncreas, na realidade no pulmão, que já estava praticamente perdido, e eles acabaram vindo a óbito, né? Na realidade, ele acabou vindo a óbito no sábado. Muito triste, a família está aí se lamentando. Infelizmente, chegou a minha família, né? Na realidade, tinha chegado os amigos, né? E um cliente, que é um amigo também, e agora um familiar, um primo de Curitiba. Curitiba que os números também só sobem, né? Muito triste isso. Aqui a gente tem que se cuidar, é uma palavra para falar para as pessoas se cuidar cada vez mais. Nós estamos no pico, no patamar de alta, mas no pico dessa doença, infelizmente, que ainda não está dominada, né? São 174 óbitos em Taboão. No dia 18 estava em 170, então em 2 dias, né, chegamos em 4 óbitos. Casos em acompanhamento 999, era 894, então praticamente são 100 casos a mais aí indo para o acompanhamento, né? Casos confirmados em Taboão da Serra 1938, era 1.825, então são quase 100 casos, né? Praticamente 100 casos, dá mais de 100 casos em um dia. Então, é o resultado dos exames que chega, então acaba tendo esse salto aí de 100 pessoas em Taboão da Serra, em casos novos confirmados, né? Em um dia. Casos em andamento 212, estava em 213, baixou para 212. Internados 12. Na realidade, o último data que eu tenho aqui, dia 18, tinha 19 internados. Então, quando a gente olha para internados 19 hoje, chega o internados hoje dá 12 e a gente fala, tá melhorando, né? Mas na realidade, porque 4 faleceu. Então, você tira 4 daí, 4 foi para casa, esse número baixa de um dia para o outro. Mas, infelizmente, não são números, né, Maurício? Que a gente pode achar que está melhor. Quando o Fantástico mostra lá, os jornais, o grupo de imprensa mostra a média subiu. A primeira média semanal que eles mostraram era 1.037, foi para 1.048, está em 1.056, se eu não me engano, a última média móvel dos últimos 7 dias. Quando eles medirem a média móvel hoje, baixa, porque final de semana tem uma certa queda, né, abaixo de 1.000 mortos por dia. Mas, infelizmente, após as 24 horas, amanhã, terça-feira, já volta a contagem de numeração de mortos diária correta. Voltando para 1.200, 1.300, essa média sobe de novo. Infelizmente, é o que eu falei, nós estamos ainda na alta, porque a curva de estabilidade ela é uma estabilidade acima de 1.000 mortos por dia, né? São 79.590 óbitos até o momento no Brasil, praticamente hoje passaremos dos 80 mil. Em São Paulo, só em São Paulo, 1/4 do que aconteceu no Brasil, 19.000
732 mortes. Maurício, muito triste, muito difícil de passar esses números, mas infelizmente a gente não consegue dizer que melhorou, né? 5 estados ainda em alta, 9 estados em alta, acho que ontem deu no Brasil inteiro, né? Complicado, né? Boa tarde aí, Machado. Felizmente é a realidade, né? É o que a gente tem visto aí no dia a dia. E a expressão maior de representação do país, que é o presidente, o que a gente viu aí no último domingo foi ele fazendo um gesto de levantar uma embalagem de um remédio, da cloroquina, como se fosse um prêmio, uma taça, alguma coisa assim, e que salvasse vidas, né? Na verdade, não salva. Ele continua fazendo a guerra política e não traz nada de importante, nada de que ajude a população nessa situação do Covid, que, na verdade, estabilizou por cima e o ideal é que começasse a cair aí essa curva de mais de 1.000 mortes por dia, né? Isso é terrível. Mas, assim, quero lamentar aí a perda do seu primo aí, do seu parente, né? Mostra mais uma vez a gravidade que é essa pandemia. Eu até tenho uma cunhada que mora lá em Curitiba também, né? Tá trabalhando em home office, tá em casa, né? Então, assim, você começa a perder parente, aí a pessoa parece que só toma ciência, aí não é o seu caso que vem alertando sempre, né? Mas acabei de ver aqui, tem uma pesquisa da Ipsos, está aqui no site do Conversa Fiada, a pesquisa diz que 18% dos entrevistados dessa pesquisa dizem que eles acreditam na cloroquina, naquela propaganda que o presidente tem feito, né? E ainda tem 7% desses entrevistados da pesquisa Y que dizem que acreditam numa receita do alho, que eu não sei nem o que é isso, não sei nem de onde é que vem essa história do alho, né? Então, você vê a gravidade do problema e também a influência que o presidente, né, no cargo da presidência, acaba tendo na sociedade, né? E se tem um maluco lá falando besteira, algumas pessoas acreditam. Tanto é verdade que tem o clube do terraplanista, né? Então, o que, que se pode fazer? A gente tem que combater, tem que mostrar a verdade, tem que pesquisar dentro da ciência para chegar numa vacina, numa cura e deixar de lado os fanáticos terraplanistas, porque se for levar em conta, vai brigar na rua e não cura ninguém, né? Mas, olha, tem alguns assuntos aí da semana que o presidente também quer bater no povo, né? Quer tirar direito do povo. É a situação aí do Fundeb, viu? Agora, acho que amanhã tem uma votação na Câmara Federal, Congresso Nacional, para a manutenção do Fundeb, que o presidente ele quer adiar a renovação do Fundeb para 2022 e ele quer dividir o dinheiro com a chamada Renda Brasil. Então, ele vai tirar o dinheiro da educação e colocar na assistência e deixar o buraco lá na educação. E como a gente também tem já conversado, refletido em algumas lives anteriores, né? O Fundeb no Brasil ele é um pouco aí da democratização da educação fundamental e também é por esse fundo que é mantido o piso nacional do professor, porque alguns estados aqui do Sudeste e tal até conseguem manter mal e porcamente o piso nacional. Mas sem o recurso do Fundeb, da compensação financeira, muitos estados do Brasil vão ficar sem. E aí vai ter prefeitura aí que vai quebrar, entendeu? Então é bom todo mundo aí ficar atento nessa votação de amanhã, que é a renovação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é o Fundeb, né? E que é de suma importância. Se não for renovado, Taboão da Serra, por exemplo, pode perder 70 milhões de reais em 2021. Você sabe lá o que é isso? No orçamento de
800 milhões. Vamos ficar atentos Olha, aí. fica difícil da gente falar sobre política sem falar do Brasil, né? Falar das notícias sem falar do Brasil, o que vem acontecendo. O Fundeb é só um dos exemplos dos desgoverno que nós estamos enfrentando desde 2016. Começou lá com o Temer, a partir da posse, fazendo de tudo para tirar todos os direitos do povo, né? A emenda 95, com o congelamento dos gastos com saúde, educação e segurança por 20 anos, da aprovação para cá, já são quase 5 anos, né? 4 anos, 3 anos e meio para 4 anos que foi aprovado, e infelizmente eles ainda querem tirar mais verba, né? A educação, com o valor que estava congelado por 20 anos, já era um problema sério. Agora, com a retirada do Fundeb, ou não assinatura do Fundeb, a não localização, a não entrada, aliás, a retirada desses recursos de todos os municípios do Brasil, são 3 milhões de professores que vão parar de receber parte dos recursos, são 30 milhões de alunos, né, que recebem indiretamente parte desses recursos, e os municípios não têm de onde substituir. 70 milhões no orçamento de Taboão da Serra é muito dinheiro para um município que está com IDH alto, um município que tem uma arrecadação total, um orçamento total de quase 1 bilhão, né? Arredondando, a gente tem um orçamento alto aqui, acima dos 900 milhões. Você tira 70, a gente está tirando quase 10% de um realizável, né? Do orçamento realizável. E da educação, 70 milhões é muito dinheiro. Então, é reforma de escola, manutenção de quadro funcional, porque, inclusive, teve épocas que o Fundeb estava servindo para pagar a merendeira da escola. E foi tirado, foi corrigido alguns itens para se aplicar em salário de professor, mas, assim, a realidade de municípios no interior do Brasil é muito diferente dos municípios aqui em volta da capital, né? E, na realidade, nesse momento de pandemia, qualquer recurso retirado de qualquer município, aí a gente tem que falar aqui de Taboão da Serra, mas, na realidade, de qualquer município brasileiro, é um recurso que vai fazer muita diferença, inclusive na saúde, porque a gente falou que o Fundeb e a lei lá 95, barra 95, né, que fez o congelamento aí de segurança, saúde e educação por 20 anos, já se passaram quase 3, só que ainda falta 16, 17 anos para a gente lidar com essa situação de falta de verba, né? Então, Maurício, é complicado. E referente lá ao Covid, você viu a situação do nosso ministro da Educação, né? Parece que ele está contaminado também, e com certeza tem mais gente lá, eles estão segurando a informação, né? É uma informação que eles estão tentando esconder, né? Aqui em Taboão, temos alguma notícia aí mais clara sobre a nova situação aqui política em Taboão, Maurício? Como é que estão as novidades aí para a eleição? Me dá um panorama aí. Você, como presidente do PT, aí não vai falar como pré-candidato a vereador, não. Me fala como presidente do PT. Faz de conta que eu estou entrevistando aqui o presidente do PT, você vai me falar como é que está a conjuntura. Você já conseguiu fechar coligação com mais quantos partidos, meu querido? Meu querido Machado, na verdade, como mudou o calendário eleitoral, né, o diálogo continua, né? As convenções oficiais serão de 31 de agosto a 15 de setembro, então a conversa continua. Mas, assim, nós, do Partido dos Trabalhadores, nós já temos aí praticamente fechando o quadro dos 20 pré-candidatos e candidatas, né? Recentemente aí, acabou de ser anunciado aí via Facebook, da companheira Osmarina Poiati, é uma das nossas pré-candidatas aí, a vereadora, né? Uma professora da rede e do Estado também. Então, a gente está agregando aí companheiros que estão aí se colocando à disposição para enfrentar essa batalha, né? Assim como a companheira Leni dos Santos da Apopem,
Então, devagarzinho, nós vamos conversando aí com as lideranças e tal, vamos fechando o nosso leque, né? Temos o nosso pré-candidato professor Oderlan, e na última reunião da comissão executiva, nós marcamos aí para o dia 25 de julho, por acaso, dia do meu aniversário, né? Opa! O encontro municipal aí de confirmação das pré-candidaturas, né? E do pré-candidato a prefeito. Então, próximo sábado, dia 25 de julho, 16 horas, nós vamos fazer esse encontro, né? Vai ser um encontro, a princípio, presencial, mas estamos dialogando aí para ver a melhor forma de fazer, né? Em breve aí estamos chamando nova reunião para a gente decidir essa questão, se vai ser online, se vai ser presencial, né? Porque ficou ali numa discussão, a princípio presencial, mas a resistência acho que é natural. Mas assim, nós estamos bem, estamos no cenário da cidade, né? Na verdade, você olha para. Estive conversando ontem com o presidente do PSOL também, fui tomar um café com ele e tivemos um bom diálogo, uma boa conversa. Mas assim, nós temos tempo, né? Nós temos tempo ainda, pelo menos até o fim de agosto aí, para a gente ter uma solução definitiva relacionada à coligação majoritária, né? O que nós temos é o pré-candidato a prefeito e os nossos 20 pré-candidatos e candidatas a vereadores, que muito partido ainda está caçando candidato, né? E, olhando para a cidade, você vê ainda que o cenário não mudou muito, né? O que tem mudado é as dúvidas. A gente vê aí no governo, né? Ninguém sabe quem é vice, quem não é, uma hora é um, outra hora é outro, mas para a gente não importa. O que vier, nós estamos preparados com a nossa proposta, vamos, vamos voltar a ser e a Taboão ter uma alternativa aí de um projeto popular, com partido de esquerda, e que enfrente aí essa oligarquia que tem partidos só de fachada, mas na verdade é os mesmos nomes desde os anos 70, né? Então vamos dar uma mudada nisso aí, trazer uma novidade, que o professor Oderlan é um nome novo, e vamos para o enfrentamento aí na cidade, sem problema nenhum, e a vitória. A Vitória. Seja bem-vinda, Osmarina. Osmarina já está convidada para vir aqui nesse bate-papo Tabuão aqui, bater um papo com a gente, né, Maurício? Osmarina, mais uma na lista dos pré-candidatos a bater um papo no PT na sua casa, com o Oderlan. Então já entrou na fila aí do bate-papo, entrou na hora de marcar. Na outra semana, no máximo, é você. Quarta-feira a gente tem a Leni, né? Sim. Maurício, quarta-feira agora, Leni, 18h30, pelo PT na sua casa, no Facebook do PT Tabuão. E depois temos Jair Cardoso. Jair Cardoso, um abraço, Jair. Você que está assistindo a gente aí, um grande abraço. A Gislaine, minha esposa, um grande abraço. Elza Maria, um grande abraço. Amigos que estão passando por aqui, compartilhe essa live, por favor, pessoal, que é para chegar em mais gente com esses informes importantes aqui. A gente está discutindo Taboão da Serra, São Paulo e o mundo, né, Maurício? É assim que funciona. Infelizmente, no mundo, o número de óbitos continua subindo. Os principais países ainda é Brasil e Estados Unidos. A Índia tem uma população grande, difícil de controlar o Covid lá também. Eles estão fazendo um trabalho danado lá para tentar segurar, porque é mais de 1 bilhão de moradores, né? Lá, se o bicho pegar e espalhar, vai ser difícil de segurar, porque eles também é um país aberto para o mundo, né? Tem muito turista. Então, um dos medos que existe lá, até pelas diferentes castas, né? Lá, as classes sociais são chamadas de castas, e eles estão com um problema sério lá para conseguir segurar a pandemia. Mas Brasil e Estados Unidos continuam na mesma marcha, a gente espera que retorne e está puxando os números, né? Esses 3 países é responsável por quase 50% dos casos do mundo, né? Em 3 países, os casos de mortes é muito grande.
E, Maurício, a questão de ter fechado os candidatos, eu fico muito feliz. E agora vou ficar aguardando ansiosamente o dia 25 para confirmar as pré-candidaturas, mas na realidade, para a gente saber, que todo mundo me pergunta, Machado, mas e as coligações? As coligações esse ano está diferente, né, Maurício? Os partidos estão em voo solo para vereador, Completamente. então a gente conseguir colocar 20 candidatos na rua é um número grande, né? Acho que é a primeira vez na história que se coloca os 20 candidatos do PT, porque antes sempre tinha coligação, então os números de candidatos do PT sempre foi menor, né? Você colocou que na última eleição, em 2016, eram 6 pré-candidatos do PT, numa coligação de mais partidos. Como esse tipo de coligação não existe mais, todos os partidos se obrigam a colocar o número máximo de candidato possível, que para Taboão da Serra é 20 pré-candidatos. Você falou que já tem candidatos de sobra aí, né? Vai para a convenção dia 25 para sacramentar os 20 nomes fechado. E a gente espera que esteja tudo certo. Se precisar alguma substituição no decorrer, a última data para substituição seria 14 ou 15 de setembro, né? Que é o início da campanha, é isso? Não, é até 15 de setembro, porque é o último dia de registro de candidatura, né? Entendi. Porque Substitui. como agora não tem mais a coligação proporcional, então cada partido tem que sair com a sua chapa de vereadores, né? Só tem coligação para o majoritário, prefeito, vice, né? E prefeito ou prefeita, vice. Então, para vereador, cada partido tem que sair com seu time aí para eleger os seus candidatos. Porque antes, um partido coligava com outro partido diferente e aí acabava a votação dos dois elegendo o de outro partido, né? Então, igual a gente fez em 2016, PT, PSD, PCdoB, acabou elegendo o candidato do PSD, né? Então é assim que funciona. Agora não, agora cada um vai ter que correr para fazer o seu. E o PT tem possibilidade, porque o PT ele tem uma história na cidade que ele está sempre entre. Em 2000, que teve candidato próprio, ele foi o quinto partido mais votado para vereador, né? Então elegeu o companheiro Jair Cardoso à época. Então, 2004 foi o quarto mais votado, 2008 o terceiro, 2012 o terceiro também, que tinha vice e estava no governo, de certa forma, né? Só 2016 que o PT sofreu um ataque de todos os lados, né? 2016, que aqui em Itabuna a gente caiu para a nona colocação, mas essa colocação também tem que ser considerada que a gente não tinha os 15 candidatos a vereador, a gente tinha só 6, né? E o partido jogou peso em apenas um, então acabou que nós ficamos em nono, mas o PT é sempre a quarta força na cidade como partido, né? E com certeza vai fazer bonito esse ano aí e vai correr para eleger uma cadeira ou duas, viu? O pessoal vai surpreender. O pessoal vai surpreender. Está bem renovado o partido. Bacana. Mandar um abraço para o Jerusuel, vice-presidente do PT, está entrando aqui para dar um oi para a gente aí. Geru, um abração para você, meu querido. Vamos ver quarta-feira se a gente bate um papo aí. O Maurício, vou dar folga para ele, a gente bate um papo se você tiver um tempinho, Geru. Se não estiver trabalhando muito, né? Assim, É, Maurício. Quem sabe o, ele me conta alguma coisa que você não quer me contar hoje, Maurício. O vice-presidente às vezes me conta umas coisinhas aí por fora. Vai é, falar no ar aqui para o pessoal sobre como estão as negociações também. Se ele sonega aqui, ele me dá lá, hein? Quem sabe quarta-feira que vem agora. então, Quarta-feira, Jeru. Se você puder, vamos fazer o teste com o StreamYard aqui, vamos ver se você consegue entrar. Eu consegui, viu, Maurício? Consegui descobrir como eu coloco ele novamente no StreamYard. Eu acho ah, que consegui. bom. Acho que quarta-feira eu consigo fazer com ele. Maurício, vamos falar de uma outra coisa, meu querido. Flávio Dinho. Vamos falar de coisas do Brasil agora. Flávio Dinho quer lançar um MDB de esquerda. O MDB não era de esquerda, Maurício? Você conhece muito de política. Me fala um pouquinho aí. Eu, pe- O Flávio eu, Dinho está fazendo igual o Ciro? Está querendo ir embora para a direita? Fala aí para mim. O que você acha dessa situação? não, o pessoal quer criar confusão, né? Eu acho que é o seguinte, eu pensei que o PCdoB que era de esquerda, né? Mas o pessoal está querendo criar outro partido já. Então, assim, como o pessoal tem
políticos aí que estão com medo da direita. Aí eles estão fazendo o quê? Estão mudando de nome do partido, estão trocando de partido, estão com medo da direita, entendeu? Bom, o PT não tem medo da direita, não. O PT vai enfrentar a direita. E quando você for ver, ao fim e ao cabo, quem vai acabar enfrentando essa direita, essa extrema-direita, somos nós. Porque essa centro-direita que está se apresentando aí, essa centro-esquerda, essa nova centro-esquerda, parece que está regando, viu? Então, vai sobrar só nós para gritar contra essa turma aí. E aí o pessoal tenta se camuflar, porque a população agora não gosta mais de vermelho, gosta de verde, gosta de roxo. Então as pessoas ficam mudando de cor, mudando de nome, mas não é isso que quer dizer nada, não. O povo quer saber quem que vai ser apresentado, né? E quem representa esses projetos apresentados, né? Então, não adianta, o Dino é bom nome, uma pessoa simpática e tal, mas no PCdoB, né? Complicado para o projeto que ele quer Não, montar, né? Mas assim, viu, Maurício? ó, Na, a pode questão falar. hoje, a questão hoje muitos partidos menores têm o problema da cláusula de barreira na eleição. E Eu aí, ia falar. esse ano é crucial, por quê? Porque tem que fazer jus na cláusula de barreira, tem que lançar candidato, tem que ir para a rua. Não tem coligação proporcional. Porque muitas vezes aqui em São Paulo, por exemplo, quem salvava o PCdoB era o PT. Aí agora que o PT precisa do PCdoB, o PCdoB a princípio aí, pode ser que mude, né? Está sinalizando para a França, está sinalizando para Boulos, entendeu? Então, é isso que você está. Na hora que o Orlando Silva lá coligado com o PT, só se elegeu deputado federal porque era coligado com o PT, porque se não fosse, não se elegia, né? Aí agora ele está articulando lá candidatura própria, que não, você sabe que não vai acontecer, né? Pelo andar da carruagem, e vão ter dificuldades aí, né? E aí está tendo todo. Aí eu vou falar como dirigente, como presidente do PT, eu vejo toda uma campanha contra as articulações do PT, contra o PT, tentando empurrar opiniões para o PT, tentando até dizer que o PT tem que desistir da candidatura à Prefeitura de São Paulo para apoiar outro candidato, sendo que não é assim que se constrói uma união, né? Não é assim que se constrói. É dentro de estratégias e dentro de um projeto. Mas eu vejo toda uma. Até a mídia progressista mesmo, que eu acompanho, você vê que tem uma pressão ali que não estão levando o candidato do PT, no caso de São Paulo, Gilmar Tato, em consideração. Isso pode quebrar a cara, porque eu até ouvi um comentário hoje do Paulo Moreira Leite, e ele dizia o seguinte: o pessoal está desconsiderando o Gilmar Tato, uma certa intelectualidade jornalística, né, apoiando lá o PSOL, entendeu? Até a mídia comercial, tipo Época, Globo, dando holofotes para a prévia do PSOL, imagina. Por que é isso? Para dividir. Então, eles querem dividir a esquerda, depois que divide, aí eles apagam a luz, entendeu? Deixa se degladiando. Então o pessoal tem que ficar de olho. E o Paulo Moreira Leite falou o seguinte, que em 1988 ele acompanhou a eleição de Erundina. E esses mesmos grupos aí, uma esquerda intelectualizada e tal, tinha o maior preconceito de Luiz Erundina, porque ela era só assistente social, era do PT, entendeu? E eles defendiam outro candidato, que era o Plínio de Arruda Sampaio. Mas, no final das contas, quem tinha ligação com o povo, raiz, era Erundina. E ela ganhou a eleição uma semana antes. Surpreendeu todos eles. Então, não pode ficar menosprezando o companheiro aí, que é indicado pelo PT, porque pode quebrar a cara. Começou com Inclusive, 3%, igual o Haddad. não?
Inclusive, Maurício, só para falar aí nesse tema, né? Realmente o petista ele tem a liberdade, né, de ter É, alas, discutir internamente bastante. Então, para quem prega que o PT não tem novidades e que o PT é sempre o Lula e depende do Lula, o PT, a cada eleição, prova que não é assim. lança um As novo. candidaturas, elas se impõem de baixo para cima, as candidaturas de uma forma geral. Há uma crítica dentro do PT que a máquina partidária é que comanda, mas na realidade, a verdade é que vem de baixo. Se você colocar o nosso exemplo aqui de Taboão da Serra, o número de pré-candidatos que antes deste ano nem pensava em ser candidato e de repente elas se movimentaram e se lançaram pré-candidatas, é uma total surpresa até para a militância mais antiga do PT de Itabuão. E isso acontece também na cidade de São Paulo e em qualquer cidade do Brasil, o PT de base se impõe. E muitas vezes, como você falou no caso da Erundina, não é reconhecido. A Erundina não era a candidata do Lula lá em 1988. A candidata do Lula, como você falou, era o Plínio. E a Erundina ganhou a convenção. Agora, em São Paulo, não foi falado, mas o candidato que o Lula mais tinha preferência era o Padilha. Exato. E Os quem ganhou outros foi o Tato. desistiram. Os outros Não, e quem ganhou desistiram. foi o Tato. Na hora que eles foram olhar lá internamente como é que estava, o Tato teve mais votos que ele. Pouquíssimos votos a mais que ele, mas teve a maioria. Juntou Mesmo os todos os outros outros. candidatos saindo do páreo, todos eles, uma grande parte apoiando o Padilha, o Tato se impôs. Então, dentro do PT, o Tato mostrou que ele vinha de baixo, que ele tinha base e conseguiu os votos. Mesmo que o Lula não tenha declarado claramente que o candidato dele era o Padilha, e se ele tivesse colocado o dedo dele, talvez o Padilha tivesse ganhado, é o que muitos acham, mas cobravam do Lula que ele não se posicionasse. Todos os candidatos queriam que, se não for para me ajudar, não me atrapalhe. Então, tivemos 8 pré-candidatos. A gente teve pré-candidato da cidade de Tiradentes, E que o Lula, é. E ele ficou quietinho. A gente teve uma candidata lá da cidade de Tiradentes que disputou em igualdade, foi para o debate com o Padilha, com o Tato, de igual para igual, discutiu suas ideias e na hora do voto deu Tato. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o PT tem história, e você falou da Irundina como um exemplo de pessoa que ganhou no voto do Lula. O Tato ganhou no voto do Lula também. Eu não acredito que o Tato era o candidato primeiro do Lula. Pelo que eu conheço do Lula, o primeiro era o Padilha. Mas ele deixou a eleição correr, o Tato ganhou. É um cara que eu venho conhecendo cada vez mais depois que se torna candidato. Nós, por obrigação, acabamos tendo que conhecer melhor a fala deles, e ele me surpreende muito, porque ele já vem debatendo claramente uma das bandeiras que eu acho que falta o PT abraçar em todo o Brasil, não abraçou ainda e está muito tímido, é a questão da tarifa zero. Ele abriu o coração e falou: vou dar tarifa zero para o máximo de pessoas possível. E botou como bandeira de campanha e vai colocar. E lógico, Maurício, infelizmente a mídia não vai colocar isso. Não vai, ele, vai esconder as bandeiras dele, como esconderia as do Padilha, como esconderia as bandeiras do Haddad se fosse o candidato. Então, e a vai, direita e do vai, PT, e vai a esconder do bolo. intelectualidade, a intelectualidade do PT preferia o Haddad, depois o Padilha, depois o Tato. E ele venceu os 2 candidatos à frente, porque o Haddad não quis? Sim. Porque o Padilha não quis? Não. O Padilha foi para o voto e perdeu. E, infelizmente, eu tenho um grupo de debate aí do Brasil inteiro, e eu vejo pessoas do PT fazendo a defesa da candidatura do Boulos. E aí eu falo, gente, vocês perderam a eleição interna, eu já falo na lata, vocês perderam a eleição interna e agora estão defendendo que o PT, você mesmo, apoia o Boulos. Esses 10% que o Boulos está aparecendo, 5% são petistas que estão se sentindo derrotados internamente e estão querendo apoiar o Boulos. O Boulos, para quem é do PT,
de fora da cidade de São Paulo, Maurício, não conhece o PT da capital, não sabe como funciona aqui. Infelizmente, aqui os nomes são escondidos. O Lula ficou 8 anos sem dar entrevista na Globo, 8 anos sem dar entrevista na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, né? Quase 10 na TV Bandeirantes, mas na realidade, o único momento que nós podemos falar a toda a população, fora em momento eleitoral. Quer dizer, a cada 4 anos, a cada 2 anos, é que o Lula tem a palavra do caso para falar diretamente ao eleitor. E, infelizmente, nas últimas eleições foram só 45 dias. É muito pouco, né? Machado. Você ia falar, eu estou te segurando aqui. Fala aí, meu querido. Tem uma pesquisa recente, pesquisa da Paraná Pesquisa, que não é nossa. É do Paraná, não é nossa. E lá é o seguinte, a pesquisa sobre São Paulo, a capital, na pesquisa espontânea, quando pergunta para o eleitor assim, qual a intenção dele, em que ele vai votar para prefeito, ele, 70%, olha, 72% responde que ainda não tem candidato em São Paulo. 72%. E daqueles que respondem, o primeiro é Covas, aí vai descendo, né? Quando chega nos intermediários lá, aí tá Boulos, 05, esse menino aí, o Gilmar Tato, 05, na espontânea, que vem na cabeça do eleitor, 0505. Quando você vai para a estimulada, é que o Boulos aparece com 5 e o Tato com 3. Acontece que entre todos os pré-candidatos, o menos conhecido é justamente o Tato. Então, quem tem possibilidade de crescimento é justamente o Tato. Quando disser que ele é o candidato de Lula, ele sobe mais um ponto. Quando ele disser que ele é o candidato do Haddad, ele vai subir mais um ponto. Então, o pessoal está subestimando o potencial do companheiro e está tentando jogar o mar, já querendo abraçar outra candidatura. Eu acho um erro, né? Acho que tem que preservar a decisão do partido e negociar lá na frente, né? Mas não a gente já entregando os pontos igual eles estão querendo fazer, né? A gente entregou Todas as candidaturas do PT vencedoras, Maurício, começam qualquer campanha, você pode puxar aí todas que eu me lembre, começam com os candidatos do PT com 3%, 4%. Quem paga as pesquisas é um índice caro. Para ler pesquisa, não é para iniciante. Eu costumo conversar com um irmão meu aí que gosta de discutir pesquisa comigo. Primeiro ele diz que não acredita em pesquisa, mas depois ele quer discutir pesquisa. Eu falo, olha, pesquisa não é para iniciante. Infelizmente, enquete é uma coisa. Entendeu? Enquete é uma coisa, pesquisa é outra. Pesquisa é tão séria que saiu essa pesquisa e em seguida eles retiraram, falando que não era pesquisa, porque pesquisa você tem que publicar. Então, quando você paga uma pesquisa, você não pode publicar. Tem alguns índices que, se não for feita dentro da lei, como tem que funcionar a pesquisa, ela sequer pode ser publicada. Então, eles publicaram como se fosse uma pesquisa e depois o próprio órgão que divulgou já falou, não, é uma enquete, eu não posso publicar, porque cobraram a publicação e eles retiraram. Só que, infelizmente, esse tipo de coisa serve para política, e a direita é useira e vezeira, né, que se fala, em fazer esse tipo de pesquisa. Em todas as eleições, eles lançam pesquisas assim para fazer política. E a gente fica discutindo o número porque não tem como não discutir. Então, os mais ansiosos vão para a decisão de apoiar o Boulos, que o PT não apoia, que o PT não quer apoiar. Eu sou da ótica que a análise tem que ser feita por profissionais e, em cima do que o profissional que entende a leitura de pesquisa fizer, os políticos vão tomar decisão. Você comentou aí que a imprensa, infelizmente, no caso, a imprensa, eu digo os jornalistas sérios, jornalistas que nós confiamos, né? Você, eu, confia, você citou aí o Moreira Leite, é um jornalista que eu prezo demais pela informação dele, pelo conhecimento, pela credibilidade no que ele fala. Você não vai ver fake news com esses caras, né? São pessoas que prezam pelo que eles falam. Se você for analisar, for pela análise deles, a gente está indo pela palavra de um analista.
Mas o político tem uma visão diferente, ele faz a leitura do que os jornalistas estão falando. Então, a realidade partidária é diferente da realidade publicada por jornalista. Por mais que a gente goste desse jornalista, é a visão deles. Quando você está dentro do partido, você sabe que você é presidente de um partido em Taboão da Serra, de um partido, não, do partido, dos trabalhadores, em Taboão da Serra, partido. Você vive. É o maior partido do Brasil. Você vive da negociação política, da politicagem real, né? Ou da real politique, como diria o jovem de elite, vai falar, a real politique do Brasil é assim. Você vive a real. A negociação é dura, mas é por programas, e onde tem televisão, essa negociação ela fica para a marca do pênalti, mas mesmo em cidades como Taboão da Serra, os partidos têm os seus interesses, a sua forma interna de decidir, o seu tempo interno de decidir as coisas, e a gente, como parte, ou seja, partido, nós temos que aguardar o tempo certo do partido ou adversário, ou o tempo certo do nosso partido amigo, para aí sim ver o que a gente pode construir juntos. E isso não é um jogo de ganha-ganha. Um ganha e o outro perde. Quando um está perdendo, o outro está ganhando. Isso faz parte do jogo político, é normal. Há mais de 3.000 anos, quando lá Sócrates pensou, lá em Atenas, né, o que fazer com a democracia, e começou a pensar as discussões políticas na Grécia Antiga, já era isso, né? A negociação, alguém vai perder, alguém vai ganhar, isso é da realpolitik. Então, Maurício, assunto encerrado por hoje. Acho que vou aguardar aqui calmamente, Tato, nosso candidato, nunca vi um candidato do PT partir de 30%, mesmo o Haddad na prefeitura, quando ele foi disputar a reeleição, ele estava em baixa. A Marta, quando foi disputar a reeleição, ela estava em baixa. Porque nós apanhamos por 4 anos. A Marta ganhou a eleição, ela apanhou da imprensa inteira durante 4 anos. Quando abriu o horário político, ela tinha 60 dias para fazer a campanha. Nos 60, acho que era 90 dias de campanha, é que ela poderia falar. Antes ela só apanhava. Exato. Quando ela começou a falar, ela quase se reelegeu. Não conseguiu. O Haddad, a mesma coisa, diminuíram para 45 dias de campanha, o Haddad falou, faltou tempo. Quando ele estava para conseguir dar aquela disparada, acabou o horário político. Então, essa é uma diferença, né? Bem grande. Como chegou o cafezinho aqui, eu vou aproveitar para oferecer um cafezinho aos amigos, um cafezinho a todos os amigos. Compartilhem, pessoal. Quem estiver vendo essa live, por favor, compartilhe. E vou passar a palavra para você, Maurício, para finalizar essa situação das eleições aí. E estou errado quando eu falo que esse é o PT correto? Esse é o PT real? Não, você está certinho. Você aprende rápido. O PT, ele tem um grupo de estudos, tem um instituto que chama, é uma fundação, na verdade, né, que é Fundação Perseu Abramo. Então, todo o pensamento político do partido e todo o programa do partido é trabalhado, é estudado lá na Fundação Perseu Abramo. Então, as nossas estratégias também, além de ouvir as nossas lideranças com mandato, sem mandato, estudiosos e tal, e a importante figura do presidente Lula, que o PT também escuta, a sua militância também escuta, mas também não é decisivo Lula. Às vezes, quando vem da base, ele também respeita, né? Então, é assim que funciona. Agora, ninguém impõe nada no PT de fora para dentro, porque o PT é um partido que tem projeto de nação, tem projeto próprio, tem projeto de governo, é experiência na União, nos estados e nos municípios. Então, ninguém diz ao PT como é que se deve agir. Entendeu? Porque tem uma grande militância que ajuda e constrói, né, nesse pensamento e cria essas maiorias das ideias para a gente levar, para oferecer para a sociedade como alternativa. Como você mesmo falou, nós somos parte.
Então, se a gente conseguir convencer uma maioria da população do que essa parte pensa, a população adere, é isso. Mas a gente precisa sair por aí nos entregando, desistindo, ah, entendeu? Porque não tem razão disso, né? Aqui é o maior partido do Brasil e até recentemente a gente estava aí. Aqui em Taboão a gente sempre foi protagonista na política da cidade, né? Não vamos sair também arregando de nada. A gente é daqueles que vai à luta. É um partido que vem sempre de baixo, vai para a luta e com a representação de sempre, classe trabalhadora, Se movimento precisar, social. estaremos com chapa puro sangue, né, Maurício, em 2022 em Tabuão. Não tenha dúvida. Estamos com a chapa aberta para fechar com o PSOL aqui, uma vice, eles vêm com a gente, quem sabe junto aí 40 pré-candidatos a vereadores numa chapa conjunta. Porém, não há problema em sair com chapa completa e no segundo turno, quem tiver que nos ajudar, nos ajude. O Gerson, ex-presidente do PT, está aqui. Ó, o objetivo é dividir a esquerda. Se não conseguirmos juntar todos, teremos muitas dificuldades de chegar ao segundo turno. Gerson, obrigado pela audiência aí, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela afirmação que você faz. A sua experiência é muito levada em conta aqui em Taboão, né, Maurício? A gente está sempre junto para trocar ideia. O Joaquim também, ó. Tato vai com fé em Deus. Para o bem do nosso povo paulistano. Sim, Tato é o nosso candidato. E o que ele falar lá repercute aqui em Taboão da Serra também, né, Maurício? E referente ao Gerson, a sua afirmação está correta. Só que eu sou lulista, eu vou do Lula. O Lula coloca bem claro: o primeiro turno foi feito para todos os partidos colocar seus candidatos e o candidato a prefeito chama votos, tem espaço, no caso de São Paulo, de televisão, para fazer campanha e assim conseguir aumentar a sua bancada de vereadores. É o momento do partido se colocar. Primeiro turno, ele coloca com muita clareza, é o momento dos partidos se colocar para a sociedade, se apresentar e conseguir um número maior de votos a cada eleição. Na realidade, Maurício, o que o Lula fala é o beabá. O que o PSOL está fazendo lá em São Paulo, mantendo a sua candidatura, ele está seguindo a receita do Lula. E eu não consigo entender um petista, sabendo do histórico que nós temos em São Paulo, que é de 20% a 30%, 35% como teto para primeiro turno, e no segundo turno é que a gente vai em busca dessa diferença de votos, ficar pedindo para apoiar bolos. Eu não consigo entender alguém que tem um partido como o nosso, que tem lá 30%, 35% de votos na capital, ficar brigando para apoiar quem tem 3%, 4%. Isso não existe. Eu estou colocando com clareza aqui a minha posição, porque é assim que eu penso. É assim que eu penso desde os meus 13 anos de idade, quando o PT tinha 3%. Agora, com 30%, a gente vai voltar a pensar, e em vez de seguir os ensinamentos do mestre maior nosso, que é o Lula, o PSOL é que saiu do PT, que não respeita o Lula como deveria, e saiu do PT e segue a risco o que o Lula prega. Quer dizer, nós não vamos seguir o que ele prega. E o PSOL vai ser elogiado por pessoas como eu por seguir o que ele pega? Não. Não com a minha... com o meu apoio. Então, primeiro turno, cada um com a sua candidatura, se for o caso. No segundo turno, estaremos juntos em São Paulo. Isso é fato. Acho que o PSOL é um importante partido da esquerda, merece todo o respeito. Aliás, não é o pessoal que está falando isso. Quem está falando isso são figuras, como você mesmo falou, fora do espectro da discussão política, da articulação política, né? Não é o pessoal que está falando isso, são comentaristas, jornalistas, algumas figuras importantes, tal, que ficam fazendo um zum de abelha, né? Para encantar. E a gente sabe que esse pessoal eles não estão pela esquerda, eles estão para dividir a esquerda, esse pessoal da grande mídia, Globo, Estadão, Folha, eles ficam insuflando para dividir. Porque na hora H, na hora que foi efetivar as candidaturas para fazer o enfrentamento, eles vão apagar a luz para os partidos de esquerda. Só vão acender a luz e dar voz e dar letra para os partidos da centro-direita.
o chamado Centrão. Eles não falam que é o Centrão, mas eles vão dar luz e voz só para partido da centro-direita para a direita. Vão esquecer a esquerda, como o próprio Haddad ficou 4 anos invisibilizado na imprensa, só pôde falar justamente como você falou aí, no horário eleitoral, né? E mais, 3 dias antes da eleição, o Moro ainda mandou prender o Zé Disseu só para derrubar o Haddad. Ou alguém esqueceu disso? Essas, Maurício, são a história que os jornalistas, de uma forma geral, tentam esquecer. Que na última eleição de 2016 já foi uma fraude. Na realidade, a prisão do Lula é em consequência. Né? Eu assisti vou ler aqui o que o Gerson colocou para a gente. Quando começar o horário de TV, o Gilmar sobe nas pesquisas. O Lula tem que chamar a direção municipal de São Paulo e reafirmar o apoio ao Gilmar, uma vez que a escolha não passou pela militância. Passou, Gerson, Passou. passou pela militância, você está enganado. Teve prévias, teve 8 pré-candidaturas, o Lula não colocou o dedo apoiando um candidato. Eu Todo, escutei com esse ouvido aqui, que até rádio comer um dia, Gerson, do todo, próprio Tato. Eu escutei do Tato. Na convenção do PT, eu escutei do Tato no meu ouvido, Maurício. Se o Lula não colocar o dedo, eu ganho a convenção. Ele falou para mim, se o Lula não apontar o dedo para ninguém. Então eu não escutei de outra pessoa que não foi o Tato. E a gente acompanhou que teve prévias, 8 candidatos foram para as ruas, foram para os debates internos, fizeram toda uma série de debate interno, depois os debates continuaram nas lives. Quando eles viram que ia perder para o Tato feio, vários desistiram, até o Suplicy desistiu de ir para o voto, saiu, apoiaram todos juntos, a maioria apoiou exatamente o Padilha, e foram para a urna e o Tato ganhou. Então não foi dedada. O Tato não era o candidato do Lula. O candidato do Lula, para minha leitura, porque o Lula não declarou voto, mas ele não declarou voto porque os candidatos todos pediram para que o Lula não decidisse. O Padilha também pediu, não dá, se for para falar contra mim, não fala. O Tato falou a mesma coisa, e assim todos pediam que o Lula não se envolvesse. Então, o PT é o único partido no Brasil que faz prévias para valer. E as prévias foram para valer. Só que os perdedores, infelizmente, mesmo no PT, é histórico. O PSOL saiu do PT, vários partidos, né, saíram do PT por não concordar com a democracia interna. Infelizmente, às vezes a gente perde, né, Maurício? O Lula é, perdeu e não está reclamando. Ele não veio para a mídia falar que ele exigia o Padilha. assim, os dirigentes do PT, a maioria dos dirigentes é de uma ala, a maioria. E é até a ala da articulação da CNB, que é a maior. A CNB, se mobilizasse para eleger um candidato, elegeria. Você acompanhou em coisa estadual, né? Sim. Então é assim, eu não quero tirar a legitimidade de um presidente de uma zonal, de um presidente do diretório zonal da capital, né? É como se fosse você aí, secretário de comunicação do Maria Rosa, que representa Maria Rosa, aí porque você votou no outro candidato, eu vou tirar a sua legitimidade de secretário de comunicação. Não é assim. Foi votado num dia de eleição de PED, foi eleita aquela direção do partido, e por conta da pandemia, a militância afiliada, que geralmente é levada justamente por quem tem recursos, muitas vezes, quem tem mandato, consegue mobilizar, não é verdade? O Tato poderia mobilizar tanto quanto o Padilha, tanto o Suplicy, tanto todas essas lideranças que estavam no movimento. A que menos podia mobilizar afiliados para levar para votar é aquela companheira de Cidade Tiradentes. Mora num apartamento do movimento social, que conseguiu na luta e tal, aquela que tinha menos posse, vamos dizer assim, no partido para fazer uma campanha interna. Todas as outras figuras são todas conhecidas. É que a família Tato é fundadora do partido na cidade, tem militância e mantém a luta. Eles elegem vereador, deputado,
eles são muito importantes para o partido, né? E eles têm base mesmo. A Zona Sul, eles têm mesmo. Então, eles ganharam no voto da O, militância. sim, sim, o Joaquim está colocando aqui. Grande abraço, companheiros. O que nós queremos mesmo é ter uma gestão de diálogo com o nosso povo de Taboão da Serra para voltar a ter um povo feliz com autonomia e cidadania como de 2004 a 2012. Bom gosto, um bom gosto de democracia. Perfeito, Joaquim. E quanto ao Gerson, continuando o debate com você aí, preciso te convidar também para a gente bater um papo aqui pessoalmente, você colocar suas ideias do PT, de Ele, petista que você é. Vai ser um gente, prazer. A gente nunca conseguiu agendar, mas vamos agendar aí para você bater um papo com a gente, né, Maurício? vai Agora, ser muito bom. independente disso, você colocou aqui que foram os delegados democraticamente eleitos dentro do PT, porque o PT ele funciona assim por delegados. Qual o outro partido que fez uma convenção com 8 pré-candidatos e delegados assistindo os debates e se queria assistir ou não quiser assistir, se eles já tinham seus pré-candidatos ou não tinham seus pré-candidatos, os delegados sim foram a voto. Mas se a gente colocasse que os delegados não iam votar e tivesse no momento correto, como era o previsto, e os petistas filiados fossem votar, também não seria sociedade. Sociedade vai votar no voto. Os filiados, os filiados que participam. Eu sou petista desde os 13 anos, eu sou filiado ao PT desde 2008 e eu não participei de nenhuma decisão do PT até 2018. De 2018 para cá é que eu sou um militante ativo e passei a tomar decisões dentro do partido. Então, o meu voto, o meu pensamento não era expressado dentro do partido internamente em Taboão da Serra, mas eu era um petista tão representado, como já falei diversas vezes nas nossas conversas, em que eu sempre fui muito bem representado pelos delegados que faziam o PT de Taboão, pelos petistas que estavam militando, e mesmo sem a militância interna, eu me sentia representado por vocês. O que eu quero dizer com isso? O PT é o único partido no Brasil que apresentou 8 candidatos para uma capital como a de São Paulo, fez debates e escolheu democraticamente a sua forma, que através do seu diretório, que seria os delegados fazer a votação. Quem tem mais delegados é a maior parte do partido, ganhou, o Tato é o candidato. Então, não foi uma coisa de cima para baixo. Foi de cima para baixo quando você pensa para a sociedade, mas a sociedade nunca define nada em nenhum partido, né? Sempre você imagina, os partidos têm uma máquina. O Ciro Gomes tentou ser candidato a presidente da República algumas vezes e o partido que ele estava não deixou. Então, ele não teve a opção de ser pré-candidato e perder a eleição interna no partido que ele estava. O presidente do partido determinou aqui, nós vamos apoiar o PT e você vá para casa, meu querido, que candidato a presidente pelo nosso partido você não vai estar. Isso é uma decisão de cima para baixo. Agora, vamos abrir uma convenção. Apresentou-se 2 nomes, 3 nomes, 4 nomes. Os 4 nomes vão disputar internamente no voto. Quem vai ser o candidato? Esse partido só o PT consegue fazer. Se é o povo, nenhum partido abre para o povo votar. Mas se é os filiados, e se não sendo filiados, se é os filiados participantes, ou não sendo os filiados participantes, sendo os delegados, é só uma forma de se fazer essa escolha. O presidente dos Estados Unidos é eleito por delegados. O povo vai lá, o povo do partido vota nos seus pré-candidatos e nos seus delegados vão lá e escolhem o seu candidato. Depois vai ter a votação, o povo vai votar nos delegados dos seus estados para eleger o presidente da República. Então, é uma forma democrática de se chegar a um denominador, né, de uma figura dentro do partido. E isso é feito através dos tempos. Quando você tinha um rei e você tinha um conselho. O conselho nada mais era do que pessoas escolhidas no país em questão inteiro que formavam um conselho e governavam o país junto com o rei. Quase sempre os reis eram comandados por esses conselhos, né? Então, o Senado de Roma
Eles eram ricos bilionários do mundo inteiro, do Império Romano, que iam para o Senado Romano e representavam as suas regiões e ajudavam o imperador romano a governar. Então, quando eu discutindo com pessoas sobre a delegação, como ela é feita, desde o Império Romano a gente tem a política, a real política acontecendo de uma forma claríssima, né? Então, isso eu estou colocando aqui, eu vou ler o que a Vitória colocou aqui, que eu não consegui ler, que eu estou falando, eu não consigo ler. Vitória, um abraço, querida. Você está aqui, eu vou colocar aqui a sua fala. A Vitória está aqui. Sobre o Gilmar Tato, a militância tem que divulgar candidatura dele. Já está divulgando. O que nós estamos fazendo aqui hoje é falando do Gilmar Tato. Essa live vai chegar no Campo Limpo. Campo Limpo vota também. Gerson, isso mesmo, é no encontro de delegados e não no processo de escolha. Mas isso está superado. É isso, no encontro de delegados é o que foi feito, a votação. Aqui em Tabuão, a gente vai ter que fazer com o diretório uma escolha. Se tivesse 2 pré-candidatos a prefeito em Tabuão, o diretório ia escolher, porque esse momento de pandemia não dá para fazer uma eleição e chamar os filiados. Nunca vai ser totalmente democrático, né, Maurício? Sempre vai ter um problema. Mas isso é o encontro de delegados e não no processo de escolha. Mas isso é ou Lula coloca o time para jogar ou as decisões internas vão continuar. Decisões internas é a forma democrática de se tocar um partido, Gerson. Minha visão, eu entendo no PT, graças a Deus a gente tem visões diferentes e vamos para o debate, meu querido. Quero bater um papo com você vale a pena, mais vezes e ao vivo, né? É um papo bacana aqui para bater. Hoje é dia do Maurício. Fala, Maurício. Vale a pena trazer o companheiro Gerson aí, que presidente 2 vezes, né? Passou num período importante do partido aqui, 2004, 2012, foi um período que o PT ascendeu, governou, né? Com a vice-prefeitura, teve candidaturas, auxiliou o presidente da Câmara, né? Na época. Então ele tem histórias para contar e o PT tem sempre bons legados em todos os espaços que ocupa, né? Então, ele é mais um que representou um período, e assim como você já viu o companheiro Irineu e outros. É isso aí, meu querido. Acho que é sempre bom estar relembrando. Finais. Vamos para as considerações finais, já é 1h02. Eu acho que eu falo bastante. Você também fala, então vamos que vamos. Olha que a gente nem tem assunto hoje, né? Rapaz! A gente não tinha assunto, é a única coisa que eu sempre falo, que assunto é o que mais nós temos. Então, boa noite para você. Boa noite, hein? Boa noite já para você. Valeu aí pelo espaço novamente. Obrigado pelo backstage lá da minha apresentação lá no canal no PT na Sua Casa. Deu tudo certinho, ficou muito bonitinho, muito gravado, todo mundo gostou da apresentação lá, o PT na Sua Casa, e eu sei que você está sempre por trás aí na parte técnica, jogando as imagens e tal. Fico feliz que tenha feito um bom trabalho e tenho certeza que continuará fazendo. Valeu aí, muito obrigado, boa noite para você. Estamos juntos. Pedir para os amigos compartilhar essa live, porque é o jeito de mais pessoas ter contato com esse nosso bate-papo aqui. É um bate-papo entre amigos, é um bate-papo aberto para todos os temas. Difícil é conseguir falar de todos os temas, né, Maurício? Então, mandar uma boa tarde para todo mundo. Lembrar a minha turminha que o local para fazer uma doaçãozinha financeira nesse momento de pandemia é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, RNBC, é uma rede de bibliotecas espalhadas por todo o Brasil, sempre em comunidades, e que qualquer doação que você faça vai entrar direto na conta deles. Eles fazem a distribuição de cesta básica em todo o Brasil, são mais de 100 comunidades. A conta é na Caixa Econômica Federal, tipo 003, por ser jurídica, conta corrente 14453, dígito 5, agência 0049, CNPJ 14.810.743/1000 ao contrário, -31, Acesa, Associação Cultural, Esportiva, Social e Amigos. Passo esse número, é uma conta para vocês depositar R$5, R$10, R$15, quanto vocês depositarem. Saibam que essa Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é uma
entidade sem fins lucrativos que faz a doação de cestas básicas a famílias, né, que vivem nestas comunidades. Então, quem puder ajudar, por favor, ajudando eles, está me ajudando, porque aqui o espaço é para fazer o bem. Mas é isso, Maurício, uma boa noite, então, uma boa tarde, amigos, e amanhã, quarta-feira, eu estou de volta. Vamos ver se eu convido o Geru, ele não me respondeu no ar se vai poder, mas já fica o convite para o Gerson. Também, Gerson, é só você ver o dia e horário que você pode para bater um papo aqui. Você viu que 1h05 passa rápido, né, Maurício? Eu achei que a gente ia falar uma meia hora hoje, já estamos com 1h05 novamente. Um abração.